Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, para iniciarmos mais uma jornada mergulhando na palavra de Deus, nesse livro tão importante. Nós faremos a leitura do capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Queria que você refletisse nas coisas que você já possuiu e hoje não tem mais. Quantas coisas você já perdeu, já ficaram para trás? Quantas pessoas já passaram pela sua vida e hoje você nem as vê mais? Empregos, quantos você já teve? Já teve algum comércio? Já teve muitos amigos dos quais você não tem mais? Seja porque te traíram, seja porque viajaram, estão distantes e não entraram mais em contato. Você já perdeu algum familiar? Perdeu bens? Coisas que te pertenciam e hoje não te pertencem mais? Como é que se reage à perda? Como é que você convive com a realidade de que aquilo que um dia você teve não terá nunca mais? Josué perdeu ninguém mais, ninguém menos que Moisés. Ele amava Moisés, amava o Senhor Deus e não saía de perto de Moisés. Ele acompanhava Moisés até onde era permitido. Quando ele não podia ir além por causa da lei, ele parava num lugar e ficava observando Moisés de longe. E Josué perdeu Moisés. O povo também perdeu Moisés. O título da nossa mensagem de hoje é: Ciclos se fecham, mas Deus continua. Moisés era morto, agora estava Josué, incumbido da grandiosa missão de conduzir o povo que Moisés vinha conduzindo. No final do Pentateuco, você pode ver registrado ali a morte de Moisés, deste destacado líder, legislador de Israel e fiel servo de Jeová. Os israelitas ainda estavam acampados ao leste do Jordão. Agora prossegue a inspirada história divina do escolhido povo de Deus. Não mais dirigido por Moisés, mas agora por aquele que foi um dia auxiliar de Moisés. E como Moisés tinha intimidade com Deus, quão difícil deve ter sido para Josué abraçar essa missão. Porque Deus falava boca a boca com Moisés. Deus
levantou Josué, e agora Josué não era mais aquele que via de longe, era aquele que estaria diante do Senhor. O servidor de Moisés agora teria que cumprir a missão que Moisés tinha. Em Números capítulo 27, do 18 por diante, você observa: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante a congregação, e dá-lhe a vistas deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então aqui Deus está preparando Josué para a missão. E Deus está trabalhando com Moisés para que Moisés, antes de partir, deixe Josué incumbido da missão no seu lugar. E Moisés, à presença do povo, teria que passar para Josué aquela autoridade. Então o povo não poderia questionar a autoridade de Josué, porque o líder em quem eles confiavam, esse mesmo líder estava confiando em Josué e passando a autoridade para Josué. Então Josué foi reconhecido por Moisés. Deuteronômios também fala disso. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: também tu não entrarás. Referente à entrada da terra prometida. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Então não será mais você, Moisés. Você vai morrer, você não entrará, o seu ciclo vai se fechar. Mas eu darei início a um novo ciclo, que será por Josué. Ele entrará. E você vai animá-lo para que ele siga a sua jornada. Então, Josué tinha a aprovação de Moisés e a bênção de Moisés. Mas é óbvio, o povo também não aceitaria isso. Porque a desconfiança do coração do homem é muito grande. Deus, sabendo disso, fala pessoalmente com Josué, como falava com Moisés. Agora não era mais por intermédio de Moisés ou Arão, era pela boca do próprio Deus que Josué também receberia instruções. Veja o que diz: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Agora era Deus falando com Josué. Apesar de Moisés já ter transmitido previamente a autoridade dele para Josué, agora Deus falava diretamente com Josué. Quando Deus ele fecha um ciclo, ele dá a você capacidades, oportunidades e competências para que você inicie um novo ciclo, para crescimento de todos. O Senhor transmitiu a Josué 4 ordens específicas. Josué teria que atravessar o Jordão. Josué tinha que ser forte e corajoso. Josué precisava fazer o povo herdar a terra prometida. E Josué deveria ter cuidado de fazer tudo de acordo com a lei. Na história dos patriarcas, não houve nenhum deles, nenhum rei, nenhum profeta, nenhum sacerdote. Não houve nenhum obreiro, nenhum pastor, não houve nenhum pai, nenhuma mãe que permanecesse à frente dos seus amados por todo o tempo. Uma hora chega o fim, uma hora o ciclo se fecha
em determinado momento precisará ser rompido. E por você não esperar por isso, por você não refletir que isso faz parte da tua caminhada cristã, você se abate quando perde algo que sempre teve. Você não consegue se animar porque você criou muita expectativa em cima de uma coisa que você possuiu durante tanto tempo. Coisas ou pessoas que te animaram, que fizeram parte da tua história, da tua vida, um dia vão precisar te deixar por alguma situação. Porém, se você não espera por esse momento, você se frustra e você muitas vezes desanima de coisas que você precisaria dar continuidade. Enquanto você estiver em vida, o ciclo que Deus confiou a você está mantido. E você precisa entender que sua liderança não é eterna. Seus pais não são eternos. Seus filhos não são eternos. Seus bens não são eternos. Seu trabalho não é eterno. Entenda também o líder, a mãe, que não é eterna, mas que Deus sim é eterno, e você precisa buscar seu conforto, seu consolo, seu ânimo para continuar nele, porque Ele providenciará outros ciclos para a sua vida, dos quais também te animará, e revelará que você se tornará mais forte, mais sábio, mais preparado. O agir dele é para que você cresça. E existe um determinado momento marcado por ele para você perder determinadas coisas. Você está pronto para perder? O que você não aceitaria perder de forma alguma? Se você não aceita essa mudança, é porque você está sendo idólatra e nem percebe. A mudança faz parte do ser humano e do plano de Deus. O único que não muda, e nele não há variação de sombra de mudanças, é Jesus Cristo. Mas você muda. Não é que você não deva sentir a dor. Não é que você não deva entrar em um período de luto. É óbvio que sim. A esse respeito, você demonstra consideração por algo que você teve e perdeu. Bem, foi Deus que me deu, agora eu não tenho mais. E um certo luto deve sim fazer parte de você, mas deve ter um limite. Você precisa entender que aquele luto não pode ser prolongado e você precisa se reanimar para dar início a um novo ciclo. Foi assim com Moisés. Deuteronômio capítulo 34, do 7 por diante diz: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Vocês percebem a forma incrível de Deus trabalhar? Deus tira Moisés do povo, porque o povo precisava continuar sem Moisés. O povo precisava continuar sabendo que a dependência não era de Moisés, mas a dependência era de Deus. E Deus ia mostrar para eles que Moisés não faria falta, porque Deus levantaria alguém em quem ele poria o seu espírito, o espírito de sabedoria, que também conseguiria preencher o que faltava no meio do povo. E assim o povo começa a perceber que não é o líder, não é a mãe, não é o comércio, não é o trabalho, não é nada deste mundo que te faz
completo. Mas é o fato de saber que Deus se tira, Ele te preenche. Choraram também pelo apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 20, do versículo 25, depois o 36 ao 38. Você vê aqui a despedida de Paulo na igreja de Atenas. E Paulo, lá na Grécia, se despedindo dos irmãos em Éfeso, ele diz o seguinte: agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Tendo dito estas coisas, ajoelharam-se e orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos, especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Ou seja, a gente está triste, mas a gente sabe que isso precisa acontecer. Vamos, Paulo, nós vamos acompanhar você até onde a gente pode. E daí para frente, eles teriam que ter consciência de que o ciclo com Paulo se fechou. Agora eles precisam amadurecer, entender que eles podem dar continuidade à jornada deles, apesar da ausência do apóstolo Paulo. Quando Deus quis abençoar José, o que ele fez? É incrível como o cristão muitas vezes murmura e reclama das bênçãos de Deus. Já ouviu alguém reclamando das bênçãos de Deus? Talvez você diga: não, eu já vi reclamando dos problemas. É, justamente, das bênçãos de Deus. Porque quando Deus quis abençoar José, quando ele quis abençoar os irmãos de José, quando ele quis abençoar o pai de José, quando ele quis abençoar o mundo, ele tirou de José a família, a liberdade, a honra e a confiança. Porque a honra que ele tinha no Egito foi profanada, caluniada pela mulher de Potifar. Então agora nem honra ele tinha mais, apesar de ser um homem honrado, as pessoas não o viam mais como honrado. Não tinha também mais a confiança de Potifar, por isso que foi lançado na prisão para ser julgado e condenado à morte, só que Deus interviu. Porém, eu preciso que você entenda isso, que Deus tirou de José os irmãos, o pai, para que ele abençoasse a todos eles e ao mundo. Mas em nenhuma dessas situações Deus deixou o seu povo sem amparo. No caso de José, Deus abençoou o mundo, fazendo com que ele se tornasse governador do Egito e livrasse o mundo da grande fome que iria acometer a todos e matar e devastar a humanidade. Percebe que Deus, quando quebra um ciclo, é porque Ele sabe que algo maior precisa ser realizado. Mas não foi só com José que Deus agiu assim. Foram com todos os seus patriarcas, profetas, apóstolos e crentes na história humana. Foi até com seu pai, com o pai de vocês, Abraão. Os crentes, depois dele, foram abençoados. Mas como eles foram abençoados? Deus tirou de Abraão a parentela. Deus tirou de Abraão a sua pátria e a sua casa. Para quê? Porque Deus rompeu aquele ciclo que Moisés tinha há tanto tempo. No caso de Abraão, foi também para abençoar o mundo, fazendo com que ele fosse o pai dos eleitos. E por causa dos eleitos na terra, o mundo vem sendo abençoado. Quando Deus quis abençoar os seus escolhidos, sabe o que ele fez? Ele tirou de seu próprio filho amado a vida. No caso de Jesus, Deus
o fez abençoador do mundo, ressuscitando e fazendo com que ele enviasse o Espírito Santo para preservar o seu povo. Percebem como Deus trabalha no meio do caos. O que você considera como um caos, Deus vê como prosperidade. O que você considera como maldição, como aflição, como um tormento, como uma perseguição, Deus vê como prosperidade. Porque Ele está te fazendo crescer. Mas o crente hoje está muito apegado com o que ele vê. Se ele vê algo que estimule nele sentidos negativos, ele vive por esses estímulos e acaba reclamando, desanimando, se abatendo. Quando, na verdade, o que Deus só quer é abençoá-lo. Agora, Josué está diante do Jordão, sentido para Canaã. E Deus diz: prepare-se para entrar em Canaã. Como assim? O Jordão estava na época das enchentes. Agora Josué tinha mais um problema. E Deus diz: você vai para o Jordão, a terra que te dou. Então, Deus aqui estava dizendo que ele precisava seguir o seu ciclo. Independente dos problemas que estariam diante dos seus olhos, ele só precisaria de uma coisa: seguir em frente, com força e com coragem. Ame o novo, principalmente aquele novo que é assustador. Ai, meu Deus, eu não estou acostumado com isso. Isso que está acontecendo está me causando ansiedade. Por que está causando? Porque é algo novo. E é um novo assustador. Mas você precisa amar o novo. Porque é ali que Deus está. Deus está naquilo que é assustador. Porque Ele se faz poderoso aos teus olhos. Deus ama o impossível. Porque é no impossível que você o reconhece como Deus soberano. Era impossível para os apóstolos que aquele mar enfurecido se acalmasse de uma hora para outra. Mas Deus ama o impossível e na hora da tempestade diz: aquieta-te. E o mar aquieta-se e os ventos cessam. E os discípulos dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Percebe que tempestade tão maravilhosa era aquela, a tempestade que estava mostrando o poder de Deus na vida deles. Por isso eu digo a você: ame o novo, principalmente o novo assustador, porque é ali que Deus está. Lembram da fornalha onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados? Havia um terceiro homem. Deus estava no fogo. Lembra de Daniel lançado na cova dos leões? Tinha lá o anjo do Senhor fechando a boca dos leões. Deus estava na cova dos leões. Lembra da fúria de Faraó? Endurecido de coração e correndo em busca da destruição dos israelitas? Deus estava na fúria de Faraó. Para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder. Percebe como Deus age no caos. E você foge, chora, se apavora, desanima porque os problemas surgem. Lembra da cruz? Deus estava na cruz. Jesus Cristo foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então foi Deus que entregou Jesus Cristo à cruz. Eu encerro lembrando a você que Deus exige do seu povo confiança. Deus exige que seu povo aceite a jornada que Ele lhes propõe.
Deus, Ele quer que você confie e siga em frente. Não desista. À medida que você desanima porque algo na tua vida está mudando, isso mostra o quão contaminado com este mundo você estava e o quão necessário era que isso fosse arrancado de você. Porque o teu desânimo revela o teu apego. E se tu te apegas com esse mundo, tu te desapegas de Deus. Deus não vai permitir. Então Ele romperá ciclos e ciclos para que você cresça, conheça-o e o ame de todo o coração. Que Deus abençoe os irmãos. Passo a palavra para o nosso obreiro Sandro. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir.
ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza tão, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai.